A Segunda Guerra Mundial chegou a nós brasileiros através do mar antes que fôssemos a ela. A Marinha do Brasil, por sua vez, foi a primeira das nossas forças armadas a ingressar no conflito e a última a deixá-lo. Nossos marinheiros e meios navais, na verdade, acabaram tomando parte da luta por mais tempo do que o próprio país, uma vez que sua campanha, ainda que não oficialmente, se iniciou em 1940, com o patrulhamento marítimo do saliente nordestino por navios sediados em Natal, e só terminou no segundo semestre de 1945, meses após a rendição alemã, depois de assegurado que o Atlântico Sul estava definitivamente livre dos submarinos inimigos. Apesar de ainda neutros, este longo período de mobilização pode ser estendido ainda mais, se considerarmos que unidades da nossa esquadra foram deslocadas para a foz do Rio da Prata em dezembro de 1939, quando da crise envolvendo o couraçado Graf Spee e belonaves da Royal Navy. Além disso, foi no mar onde mais brasileiros perderam a vida na Segunda Guerra Mundial, incluindo-se aqui as baixas de tripulantes e passageiros na nossa marinha mercante. Vale ainda sublinhar que as ações da nossa marinha foram essencialmente defensivas e, diferente do Exército, contou ela basicamente com o mesmo efetivo dos tempos de paz. Diversas foram as ações sob a responsabilidade da Força Naval do Nordeste e da Força Naval do Sul, instituídas respectivamente em outubro de 1942 e abril de 1944. Em função da insuficiência de efetivos e da gravidade dos eventos em andamento, seus quase 14 mil homens tiveram as férias suspensas e as licenças restringidas. Não só isso, até que a Marinha dos Estados Unidos avigorasse nossas forças com a transferência de 24 navios, participamos dos meses iniciais de luta com meios flutuantes obsoletos e envelhecidos, quase todos parte da esquadra de 1910, veterana da Primeira Guerra Mundial. Foram tempos difíceis, em que inovações técnicas diante do modelo de ação proposto pelo inimigo praticamente inexistiam, tornando nossa participação naval no conflito no começo quase que estritamente moral e simbólica. Nessas circunstâncias, coube à nossa marinha efetuar a escolta dos comboios de mercantes, o patrulhamento marítimo, a proteção dos cabos submarinos, a destruição de minas, o suprimento de ilhas e bases, o salvamento de náufragos, além da defesa de portos e pontos estratégicos. Também faziam parte de suas missões as denominadas escoltas especiais, quando do deslocamento de tropas militares, incluindo o transporte dos escalões da Força Expedicionária Brasileira para a Itália. O comboio convencional da Segunda Grande Guerra era formado por duas partes: o trem e a escolta. A primeira, dirigida pelo Comodoro, geralmente um oficial da Marinha Mercante, é constituída por um número variável de navios comerciais, alguns levemente armados. O trem deve navegar em linhas e colunas, obedecendo a uma formatura pré-estabelecida e velocidade única e constante, essa ditada pela embarcação mais lenta. Navios que estejam produzindo fumaça excessiva, geralmente os movidos a carvão, chamam muita atenção e devem ser excluídos, passando a transitar isoladamente e em curso distinto, a rota dos desgarrados. Sempre às escuras, as unidades distam algumas centenas de metros umas das outras, desenhando um quadrado ou retângulo. Esse espaço relativamente curto leva os tripulantes a redobrar o cuidado, pois qualquer diferença mínima no ritmo pode causar transtornos de grandes proporções, como abalroamento, avanço ou atraso em relação ao grupo. Os comboios internacionais padrão incorporavam de 50 a 60 mercantes, agrupados em 9 a 12 colunas espaçadas de 600 a 1.000 jardas. Em cada coluna, os navios mantinham-se afastados de 400 a 600 jardas um do outro. Assim, o trem apresentava uma frente de 7 e uma profundidade de cerca de 3 quilômetros. A escolta, por sua vez, é formada por navios de guerra encarregados da segurança e integridade do trem, que navega na parte interna do conjunto. Toda ela tem seu capitânia, cujo comandante é a autoridade máxima do comboio, que navega na parte interna do conjunto.
Através de equipamentos de detecção de superfície e submarina, essas unidades fazem a varredura da área a ser percorrida, mantendo uma rota mais livre, habitualmente em zigue-zagues, contudo a uma distância nunca superior a 2 ou 3 milhas de seus protegidos. These are the biggest of the Navy's rapid-fire guns, and they're almost completely automatic in operation. Também é sua função dar apoio de artilharia, caso o inimigo venha à tona para agir. As escoltas normalmente desatracam 3 ou 4 horas antes dos mercantes e os ficam aguardando fora do porto. Uma vez cingando os mares, a atenção é redobrada com os flancos, mais susceptíveis e vulneráveis a ataques submarinos, efetuados preferencialmente à noite ou nos crepúsculos matutino e vespertino, quando as silhuetas de suas presas se mostram de modo mais visível. Quanto à comunicação entre os componentes do comboio, esta era prioritariamente realizada por rádio em ondas VHF ou holofotes. Esta mesma essência era aplicada às escoltas especiais, incluindo as da FEB, sendo que, nestas, os imensos trens davam lugar a 1 ou 2 navios a serem protegidos pelas unidades de escolta. Todos os 5 escalões da FEB, que partiram do Rio de Janeiro para a Itália desde meados de 1944, foram escoltados por unidades da Marinha do Brasil em suas viagens a bordo de navios transporte norte-americanos. Na verdade, por razões sobretudo técnicas, somente alguns trechos dessas jornadas receberam a proteção brasileira. O primeiro escalão, que deixou o porto da então capital federal em 2 de julho de 1944, sob o comando do general Zenóbio da Costa, a bordo do USS General W.A. Mann, foi escoltado até o Recife pelos modernos e recém-incorporados contratorpedeiros Marcílio Dias, Marise Barros e Greenhall. Comandavam, respectivamente, estas unidades os capitães de mar e guerra Renato de Almeida Guilhobel e Antônio Alves Câmara Júnior, ambos futuros ministros da Marinha, e Ernesto de Araújo. Na altura da capital pernambucana, a escolta, então capitaneada pelo Marise Barros, foi passada à responsabilidade do cruzador USS Omaha e mais 2 destroyers da US Navy, que cumpriram a segunda etapa da viagem até Gibraltar. Neste ponto, o General Mann passou a ser protegido por outros 3 contratorpedeiros aliados, que concluíram a condução dos nossos primeiros 5.075 pracinhas até Nápoles, onde aportaram no dia 16 daquele mês. Ao ser substituída a escolta brasileira ao largo do Recife, o então General Mascarenhas de Moraes, comandante da FEB e que seguiu para a Itália junto com o primeiro escalão, transmitiu a seguinte mensagem ao comandante Câmara, responsável pela proteção dos nossos expedicionários. Em nome dos brasileiros aqui a bordo, que partem para a linha de frente, a fim de continuar o glorioso trabalho de nossa Marinha na defesa de nossa soberania, apresento minhas despedidas, gratíssimo pela vossa excelente proteção antissubmarino. A bordo do contratorpedeiro Marise Barros, o comandante Câmara, por sua vez, respondeu ao general Mascarenhas nos seguintes termos: os representantes da Marinha do Brasil tiveram grande honra de comboiar vossas forças e fazem votos de todo o sucesso para a maior glória das armas brasileiras. Antes de sua partida, nossos expedicionários já haviam recebido outra emblemática mensagem, esta do presidente Getúlio Vargas, que visitou as tropas, ao lado do general Eurico Dutra, na noite de 30 de junho. Soldados do Brasil, o presidente da República aqui veio acompanhado do ministro da Guerra para trazer-vos os votos de feliz viagem. O governo e o povo do Brasil vos acompanham em espírito na vossa jornada e vos aguardam cobertos de glórias. Decorridos pouco mais de 2 meses, em 22 de setembro de 1944, o segundo e terceiro escalões da FEB suspenderam em conjunto do Rio de Janeiro a bordo do USS General W.A. Mann e do USS General M.C. Meigh,
Meigs, respectivamente. Comandava o 2º escalão, também formado por 5.075 expedicionários, o general Oswaldo Cordeiro de Farias, enquanto o 3º escalão, contando com 5.239 homens, estava sob a responsabilidade do general Olímpio Falconieri da Cunha. Navegando como se formassem um mini-comboio, os 2 navios transporte da Marinha dos Estados Unidos foram escoltados pelo veterano cruzador Rio Grande do Sul, sob o comando do então capitão de fragata Edmundo Jordão Amorim do Vale, outro oficial que, no futuro, se tornaria ministro da Marinha. Compunham a escolta mais 3 belonaves estadunidenses, o cruzador USS Memphis e os destroyers USS Sumter e USS Cannon, este último transferido à nossa marinha meses mais tarde com o nome de Baipendi. Nossos efetivos, os maiores transportados de modo simultâneo ao Teatro de Operações italiano, chegaram ao seu destino em 6 de outubro daquele ano. Após mais alguns meses, em 23 de novembro de 1944, o 4º escalão da FEB, formado por 4.691 homens e sob o comando do coronel Mário Travassos, deixou a Baía de Guanabara com destino ao Mediterrâneo. Mais uma vez, serviu-nos de transporte o navio General Meigs. Compuseram inicialmente sua escolta o USS Omaha, o contratorpedeiro Marcílio Dias e o cruzador Rio Grande do Sul. Novamente, este foi substituído pelo Marise Barros ao largo do Recife. No Estreito de Gibraltar, como de costume, toda a escolta seria rendida por outras unidades aliadas, chegando o comboio a Bota Italiana em 7 de dezembro de 1944. Finalmente, o mesmo General Meigs partiu do Rio de Janeiro a 8 de fevereiro de 1945, portanto 7 meses após a viagem dos nossos primeiros efetivos, conduzindo o 5º escalão da FEB para a guerra na Europa. Comandava este derradeiro grupo, composto por 5.082 homens, o tenente-coronel Ibá Jobim de Meireles. Mais uma vez, lá estavam formando a escolta dos nossos expedicionários os contratorpedeiros Greenhall e Marise Barros, da nossa marinha, junto com o cruzador USS Marblehead e o destroyer USS Mackenzie, este último reforçando a proteção no meio do Atlântico. O desembarque em território italiano se deu no dia 22 do mesmo mês. Vivendo-se uma realidade bélica e marítima teoricamente mais segura desde meados de 1945, quando o conflito na Europa já havia encontrado seu fim, a proteção aos vitoriosos e laureados homens da Força Expedicionária Brasileira por nossos meios navais não mais se mostrou necessária. Disse teoricamente, pois sabe-se hoje que, mesmo meses após o dia da vitória no continente europeu, submarinos do eixo, por certas razões, continuaram a assombrar as águas do Atlântico. Seja como for, à exceção daquelas centenas de expedicionários que tombaram no solo que foram libertar, todos os demais retornaram sãos e salvos ao Brasil e ao seio de suas famílias. Nossa marinha, porém, continuou a prestar serviços à FEB. Coube, por exemplo, aos contratorpedeiros Marise Barros, em março, e Greenhall, em maio de 1945, escoltarem o USS Florida, que trouxe feridos da FEB, de Trinidad, no Caribe, a Recife, passando por Natal. Mais tarde, o recém-incorporado navio-transporte Duque de Caxias, transferido da US Navy, onde serviu sob o nome de USS Orizaba, comandado pelo capitão de mar-e-guerra Raul Reis Gonçalves de Souza, partiu de Tampa, na Flórida, com destino à Itália, de onde trouxe de volta ao nosso país o 4º escalão da FEB, chegando no Rio de Janeiro em 17 de setembro de 1945. Sobre as demais escoltas especiais realizadas ao longo da Segunda Guerra Mundial pela Marinha do Brasil, destacamos, dentre outras, a proteção aos navios auxiliares José Bonifácio e Vital de Oliveira, subordinados à Força Naval do Sul, que ininterruptamente transportavam tropas e suprimentos às nossas bases insulares. As principais, situadas nos arquipélagos de Fernando de Noronha e Trindade e Martim Vaz, respectivamente
atualmente ocupados por efetivos do Exército Brasileiro e do Corpo de Fuzileiros Navais. Da mesma forma, os auxiliares, quando possível, eram escoltados por nossas escassas e sempre atarefadas belonaves em missões de abastecimento das bases sediadas no continente. Além disso, não podemos deixar de mencionar, igualmente, a defesa dos denominados soldados da borracha, conduzidos sob os olhos dos nossos navios de guerra até a região amazônica, a fim de extrair o látex, uma das vitais matérias-primas necessárias à guerra. Terminado o embate, alguns números tratam de expor uma diminuta amostragem do que foi a nossa participação naval no maior conflito armado da história da humanidade. Coube à Marinha do Brasil, durante a guerra, escoltar 575 comboios, estes com 3.164 navios e mais de 16 milhões de toneladas brutas. Somente nos comboios, nossas belonaves percorreram cerca de 600 mil milhas náuticas, sendo perdidos apenas 3 navios sob a nossa escolta, representando ínfimos 0,09% do total. Embora discreta, uma campanha eficiente que recebeu o reconhecimento dos nossos aliados e de uma pátria aliviada e agradecida.